Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da segunda aula da série Temperamentos Transformados pelo Espírito e hoje nós falaremos a respeito do colérico, a força de vontade. E aí, Ricardinho, tá curioso? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia se você é líder de GC, se você está discipulando alguém, se você é líder de célula, então esse vídeo é para você que deseja se aprofundar um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Como vocês viram no vídeo introdutório, eu espero sinceramente que vocês tenham visto. Se caso você ainda não viu, então volta lá no nosso primeiro vídeo introdutório para que toda a lição, para que todo esse vídeo faça sentido para você hoje, tá bom? Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, que é o nosso texto base, dos versículos 2 até o 5, que diz assim, ó: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E o segundo texto que fica como base para que você possa meditar e ler, eu sempre digo que o ideal é o quê? Você ir lá, ler todo o contexto, não só ler os versículos introdutórios que eu acabo falando aqui no vídeo. A ideia é sempre o quê? Te falo a referência e você vai lá, tira um tempo para que você possa ler todo o contexto, para que você possa ter um entendimento maior daquilo que nós estamos falando, tá? O segundo texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, em diante, do versículo 4 ao 5, mas o ideal é você ler todo o capítulo 13, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho a respeito do colérico. Nós vamos utilizar como exemplo na aula de hoje o apóstolo Paulo. Então o primeiro tópico da lição, na descrição desse vídeo vai estar o link da lição da série em PDF para que você possa estar lendo e acompanhando também esse vídeo, tá? Então o colérico ele é um líder natural. Então provavelmente você conhece o apóstolo Paulo, ele é nos dias de hoje ele é um dos homens da Bíblia que é mais conhecido por todos os cristãos. Então, além disso, ele é... Gente, o apóstolo Paulo é incrível. Quando a gente lê todas as suas cartas, quando a gente lê o quanto o Espírito Santo usou esse homem, a gente vai ver o quanto o Espírito Santo de Deus na vida de um homem é poderoso para fazer coisas inimagináveis. E o apóstolo Paulo é um exemplo claro disso, tá? Então, olha só o que ele fez. Ele evangelizou os gentios, foi um grande evangelista, líder e mestre. Se a gente for olhar a história, gente, ele praticamente, naquele tempo, ele andou o mundo inteiro evangelizando. O mundo do seu tempo, né? Então, parte do Novo Testamento foi escrito por ele. A gente vai ver ali livro de Efésios, Filipenses, Filemão, 1ª, 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Timóteo, Romanos. Então a gente vai ver que praticamente todo o Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então a gente pode ver que ele foi um mestre excelente, ele tinha muito conhecimento. Então, ele foi um gigante de seu tempo. Paulo ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Um pouquinho a gente vai encontrar dessas referências em Atos 16, 38 e em Atos 21, 39. Para esse vídeo, para que você possa ler um pouquinho a respeito disso. A Cilícia ela era uma cidade muito importante naquela época. Paulo, apesar de ser um cidadão romano, ele era um judeu da dispersão. Ele era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. A gente vai encontrar isso em Romanos 11:1 e Atos 23:6. Só para que você possa entender mais ou menos o que está escrito aqui, Paulo ele era assim, ele tinha dupla cidadania, ele era romano, provavelmente alguns historiadores vão dizer que provavelmente os pais do apóstolo Paulo, eles já eram romanos, já eram cidadãos romanos, então Paulo ele nasceu também como cidadão romano, a gente vai ver isso na referência que eu passei para vocês, tá? Então, além de tudo isso, ele fazia parte da religião dos judeus, então ele era um fariseu, e ele era um fariseu daquele raiz, daquele zeloso, daquele que não arredava o pé, daquele exigente. Então, ele tinha muito conhecimento a respeito da lei de Moisés e ele seguia isso muito à risca. Tá? Então, ao analisarmos as escrituras, é possível a gente concluir que o temperamento primário do apóstolo Paulo provavelmente era o colérico.
o que fazia dele um ativista prático, ou seja, ele acreditava e fazia assim, ó, praticamente todo mundo acreditava naquilo que ele estava falando, daquilo que ele acreditava. Então, para um colérico, tudo na vida é utilitário. Então, um colérico, ele é um líder natural, ele é obstinado. É difícil você conseguir fazer com que um colérico mude de ideia em relação a qualquer coisa. Então, quando tem ação ou intenção de algo, ele é persistente, firme e muito otimista. Então, o seu cérebro está sempre fervilhando de ideias, projetos ou objetivos que geralmente são realizados. É difícil um colérico não realizar aquilo que ele idealizou. Por quê? Ele é muito otimista, ele leva aquilo mesmo muito a sério. Assim como o sanguíneo que a gente viu no vídeo passado, o colérico ele é extrovertido, mas ele não é tão intenso como o sanguíneo, como a gente viu na aula passada. Isso é o autor do livro Temperamentos Transformados que cita. O colérico, ele geralmente tem uma vida altamente produtiva. O apóstolo Paulo era assim. Ele acabava de chegar de viagem, pregava a noite toda e depois no dia seguinte lá estava ele seguindo para uma nova viagem. E a gente vai encontrar isso em Atos capítulo 20, que ele acaba de chegar numa viagem, prega o dia inteiro, a noite inteira virado e no dia seguinte lá está ele indo para um outro local para falar a respeito do amor de Deus. Um colérico parece que definitivamente tem energia assim, ó, sobrando para dar e vender. Um colérico, quando ele decide algo, eles não são convencidos a mudar de ideia. É muito mais fácil eles convencerem do que serem convencidos. Você conhece alguém assim? Provavelmente você é um colérico, se relaciona com algum colérico e você já identificou que é muito difícil fazer com que o colérico mude de ideia sobre qualquer coisa, não é mesmo? Isso é muito difícil mesmo, eles são cabeça dura. Então, um colérico tem como uma de suas maiores vantagens a sua grande força de vontade. Como eu disse, ele é muito persistente em tudo que faz e ele não desiste facilmente de nada que ele planeja. Então, quando dirigida de forma correta, essa força de vontade, eles são pessoas que são bem-sucedidas em qualquer área da vida, pois possuem uma força natural e dotes mentais que os demais temperamentos não possuem. E se destacam em sucesso por sua determinação, que muitas das vezes não está ligada à sua capacidade nata, ou seja, isso não é natural deles. Muitas das vezes eles não têm uma determinada capacidade para algo, mas pelo fato deles serem persistentes, ter uma força de vontade, eles conseguem ser muito bons naquilo que eles propõem a fazer. Tá bom? Então, quando outros abandonam um projeto, por exemplo, ou alguma tarefa, o colérico persiste com tenacidade até atingir o alvo. Isso é o autor do livro Temperamentos Transformados que cita. Então, o nosso segundo tópico da aula de hoje, a gente vai falar sobre, a gente acabou de ver a questão dos lados positivos do colérico, a gente consegue ver que eles têm força de vontade, que eles conseguem sucesso em qualquer área da vida, e agora a gente vai para o lado negativo do colérico. Como qualquer outro temperamento, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que a gente vai ver aqui, que é o título desse parágrafo, é a crueldade da autossuficiência. E preste muita atenção. Assim como suas qualidades, seus defeitos são evidentes, tá? Os defeitos eles não estão escondidos, muito pelo contrário. Eu sinceramente acredito que os defeitos dos coléricos, assim como dos sanguíneos, são aqueles que são mais evidentes, tá? Então o colérico tem suas fraquezas naturais bastante sérias e dignas de cuidado. Então se você é um colérico, preste muita atenção naquilo que a gente vai falar aqui, tá? Olha só, um colérico, ele é autossuficiente, impetuoso, genioso e tem uma tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Ninguém é tão mordaz e sarcástico quanto o colérico. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o autor do livro Temperamentos Transformados. Então o apóstolo Paulo, ele fora tão cruel que não sossegava enquanto não destruísse a igreja de Cristo. A gente vai ver isso logo nos primeiros capítulos de Atos ali, no capítulo 8, a gente vai ver que ele não parava, ninguém conseguia parar o apóstolo Paulo quando ele era um perseguidor dos cristãos. A gente vai ver assim, ó, que quando ele ficava sabendo que tinha algum determinado cristão em determinada cidade, ele ia pedir autorização e ninguém conseguia parar aquele homem. A gente vai ver essa crueldade de Paulo já nos primeiros capítulos, quando o apóstolo Estevão é apedrejado e o apóstolo Paulo está assistindo tudo. Ele era um jovem e ele era tão sangue frio que
Os apedrejadores, que a Bíblia fala, colocaram as suas capas aos pés dele. Ele assistia tudo, ou seja, já que ele estava assistindo, ele estava consentindo. Então ele é frio. Olha só o que diz mais. Quanto mais nos colocamos contra um colérico, mais fortemente obstinados se tornarão para seguir em frente. Saulo, o colérico, marcha cruelmente por meio dos primeiros capítulos de Atos, liderando a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Seu ódio pelos cristãos e a tentativa implacável de destruí-los era aparentemente inspirados pela religião. Então a gente consegue ver aqui, ó, isso aqui muito sério. O apóstolo Paulo, ele amava tanto a sua religião, as suas leis, que ele não tinha dó nem piedade daqueles que se colocavam contra. Ainda que esses cristãos não se levantassem contra ele, ele se sentia ameaçado pelo fato de estar surgindo uma nova religião, de estarem pregando a respeito de um novo Cristo, e isso fazia com que, não, peraí, a única religião, o único Deus que existe é o Deus de Israel. Eu não posso aceitar que esses cristãos aí se metam na nossa frente. Então ele levava isso para o pessoal. Então vocês conseguem ver aqui, já nos primeiros capítulos de Atos, o quanto o apóstolo Paulo ele era implacável, ele era muito genioso. Ele achava, acreditava que estava fazendo um favor a Deus. Então a gente continua falando, a maioria dos ditadores da história e um dos maiores criminosos que existiram na história da humanidade, eles tiveram o colérico como temperamento primário. Então, mostrar compaixão é uma das coisas mais difíceis de aprender para um cristão com essas características. Então, ele é geralmente rude, sarcástico e tem a língua muito ferina. Eu vi esses dias um meme no Instagram e o colérico geralmente pensa que está falando de forma como um ursinho, né? Como um amorzinho. Mas, na verdade, ele está falando como um dragão, como um dinossauro, de tão rude que é. E às vezes é exatamente isso, pessoal, ele pensa na cabeça dele que está falando de forma mansa e calma, ou na verdade ele já está, as pessoas estão olhando e recebendo, ele já está explodindo e nem se dá conta disso. Então, com a mesma intensidade que um colérico ele promove seus liderados, eles são capazes de desmotivá-los, a tal ponto de fazê-los desistir. Então, devido à sua crueldade natural e à sua insensibilidade, eles são capazes de fazer isso. Então, os coléricos, eles são tão bons em construir quanto em destruir. Geralmente são incapazes de executar trabalhos minuciosos e precisos. A agressividade e a ira são características naturais da personalidade de Paulo antes da conversão, e por isso um colérico ele também é assim, tá? Então, e mesmo após convertidos, observamos traços dessa natureza. A gente vai ver isso no apóstolo Paulo, a gente leu no início do primeiro capítulo. Então, ao ser colocado diante de um sinédrio, que a gente leu no capítulo inicial como referência, o sumo sacerdote deu ordem aos que estavam próximos para ferir a boca de Paulo. E ele não teve outra reação, como a gente não poderia esperar uma reação diferente do colérico, ele se alterou. Então ele diz assim, Deus te ferirá a parede branqueada. Então ele já reage dessa forma. Então, tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Então, o que os soldados estavam ali? Peraí, tu está se levantando contra um sumo sacerdote? Aí o que acontece? Como o apóstolo Paulo conhecia a respeito da lei e ele temia a Deus, o que ele fez? Ele baixou o facho naquela hora e falou assim, desculpa, eu não sabia, irmãos, que ele era um sumo sacerdote, porque a Bíblia diz que a gente não deve se levantar contra um líder, contra uma autoridade de Deus. Os coléricos, eles são intolerantes com os desistentes e com os que não mantêm o ânimo e força diante das adversidades. Então, parece que Paulo e Barnabé haviam levado com eles João Marcos. A gente vai ver essa referência em Atos 13:13. E por algum motivo que a Bíblia não conta, João Marcos ele acabou desistindo depois da primeira viagem. E depois eles tiveram que se separar. Por alguma razão, Marcos decidiu desistir e depois Barnabé tentou ainda levar João Marcos em alguma determinada viagem depois, só que o apóstolo Paulo resolveu terminantemente que o jovem não acompanharia eles em uma segunda viagem, jamais. Já que ele desistiu da primeira, não vai na segunda não. E a palavra de Deus vai dizer que a briga deles foi tão severa entre Paulo e Barnabé, que Barnabé ele era um melancólico fleumático, que Paulo não arredou o pé como colérico. O que aconteceu? Barnabé e Paulo acabaram se separando. Cada um tiveram que seguir o seu próprio caminho, tá? Então eles tiveram um desentendimento de fato tão sério que
infelizmente eles acabaram se separando. Além disso, a autossuficiência é outra fraqueza que pode levar um colérico à ruína. Então, por ser dotado de uma imensa força de vontade, ele se torna independente e isso fica mais evidente ainda quando o sucesso chega. Então, o autor do livro Temperamentos Transformados, ele vai citar: esse espírito de autossuficiência e independência pode limitar o efeito do colérico cristão, porque este não sente de imediato a necessidade de um relacionamento e culto a Deus e de dependência do Espírito Santo. Só quando humilhado pelas adversidades é que o colérico responde ao convite gracioso de receber o dom da vida eterna. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, a gente vai ver já nos primeiros capítulos de Atos o que o Espírito Santo de Deus fez. Para que o apóstolo Paulo parasse de perseguir os cristãos, foi necessário que o próprio Cristo aparecesse para ele e fizesse com que Paulo barrasse. O próprio Cristo veio até Paulo para dizer: Saulo, por que tu me persegue? E aconteceu uma experiência tão extraordinária. Eu sempre costumo dizer que um colérico, para aprender, ele precisa apanhar, o que não é uma característica de outros temperamentos. Foi assim também com o apóstolo Paulo. Ele teve que apanhar muitas das vezes para poder aprender e para poder se submeter à vontade de Deus. Então, o último tópico aqui para a gente finalizar essa aula é Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, nem toda pessoa precisa apanhar para aprender, como eu falei. Um colérico, no entanto, por sua teimosia, são geralmente quebrados por Deus. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Por toda Jerusalém havia provas suficientes sobre o poder do evangelho do nome de Jesus. A Bíblia diz que durante a perseguição naqueles dias os cristãos permaneciam anunciando a palavra de Deus com ousadia e multidões paravam para ouvir os apóstolos de Cristo. Haviam sinais, haviam maravilhas. O apóstolo Paulo estava ciente de tudo isso, mas ainda assim ele não arredou o pé. Então foi necessário que o próprio Cristo aparecesse como uma luz reluzente, ele ficasse cego, ficasse dias sem comer, para que ele pudesse aprender que era o próprio Deus tentando ensinar para ele a respeito de algo maravilhoso, que é o amor de Cristo por sua igreja. E para concluir, a esperança para o colérico é o Espírito Santo de Deus. Só ele é capaz de potencializar as qualidades e aplacar as suas fraquezas. Um colérico cheio do Espírito Santo tem a sua forma de falar temperada na graça e bondade. Ele já não se apresenta de qualquer modo. Paulo seria um grande líder sendo ou não um cristão, mas cheio do Espírito Santo, nem as prisões foram capazes de pará-lo. Paulo agora não era mais cruel, ele era puro amor. Quem diria que ele escreveria, inspirado pelo Espírito Santo, o mais profundo significado do amor que encontramos em 1 Coríntios 13, que ele diz: sem o amor, toda a minha autossuficiência é nada. Ele mesmo escreve isso, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Aquele homem colérico, cruel, que entrava, invadia as casas e matava as pessoas, agora falava, sendo cheio do Espírito Santo, falava a respeito do verdadeiro amor, do amor ágape. Isso é maravilhoso. Então, ele se tornou o símbolo do amor de Deus através de uma vida totalmente liderada pelo Espírito Santo. A gente vai encontrar isso em 2 Coríntios 11, do 27 ao 29. Agora, ele não é mais independente, mas totalmente dependente de Deus. A gente vai ver isso numa outra referência, em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Não é mais arrogante, mas humilde, 1 Coríntios 15, 9. Um homem com amor, paz, mansidão, amabilidade, fé e humildade. No fim de seu ministério, ele chama João Marcos, aquele que ele terminantemente brigou com Barnabé para não seguir ele numa segunda viagem. Ele chama novamente para caminhar com ele e a gente vê o quanto ele se mostra humilde, libera perdão e dá uma nova chance. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 11. É importante lembrarmos que Deus não apaga o temperamento quando nos enche do seu Espírito, pois cada um mantém a sua própria individualidade. Em vez disso, o Espírito Santo reorienta nossas forças para a glorificação de Deus e tempera nossas fraquezas, vencendo-as com as características do homem que anda no Espírito. Isso é uma citação do próprio autor. Com toda certeza, o colérico cheio do Espírito Santo alcançará mais êxito do que o natural. Paulo terminou muito bem, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então esse foi um colérico completamente implacável e sem amor, agora cheio do Espírito Santo,
é todo o amor, porque o Espírito Santo de Deus faz coisas extraordinárias na vida daqueles que se submetem à sua liderança. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha compreendido a respeito do temperamento colérico e principalmente daquilo que o Espírito Santo pode fazer, transformando a vida daqueles que ele, de alguma forma, transformando a vida daqueles que amam o Senhor e que desejam receber essa liderança e essa transformação do Espírito Santo. E a gente se vê na próxima aula.